Beleza. Então, essa aula aqui, pessoal, é de introdução aos carboidratos. Essa aula ela ainda não está completa, certo? Mas a partir desse momento, nós vamos começar vendo uma parte introdutória dos carboidratos. Inclusive, muitos daqueles conceitos para trás, que eu vou disponibilizar nos vídeos para vocês, eu vou tocar neles aqui para que a gente possa também internalizar justamente já vendo as biomoléculas que a gente vai tratar a partir de agora. A primeira delas, os carboidratos. O roteiro da aula eu não fechei ele, certo? Porque como a aula não está completa. Então vamos lá, pessoal. Os carboidratos, eles também são chamados de açúcares, é o nome mais comum, né, que nós temos. Lembrando que o termo açúcar pode lembrar a questão de doce, né? Mas eu tenho que lembrar para vocês que nem todos os açúcares, ao nosso paladar, ele tem um sabor doce. É só lembrar que o açúcar que tem maior quantidade no planeta Terra, que é a celulose, que é encontrado justamente na casca das plantas, muitas plantas elas simplesmente não têm sabor para o nosso paladar. Então, o termo açúcar, que geralmente remete muito mais à glicose e à sacarose, a própria glicose, pessoal, ela não tem um sabor perceptível da gente. A gente sente mais, o nosso paladar ele sente a sacarose, por causa de um açúcar componente chamado de frutose. E essa frutose é aquele açúcar que dá aquele gostinho das frutas, aquele sabor adocicado das frutas. Então, carboidratos em geral são chamados de açúcares, também chamados de hidratos de carbono, principalmente por conta, pessoal, da sua fórmula química. A fórmula química dos carboidratos são cadeias de carbono, e vocês vão perceber que existem muitos radicais hidroxila. E qualquer substância que tenha muito radical hidroxila, o OH, elas são bastante solúveis em água. Nós vamos ver um pouco isso mais para frente. Mas os carboidratos, eles são compostos orgânicos, né, formados principalmente pelos elementos químicos carbono, oxigênio e hidrogênio. Os carboidratos, eles têm uma fórmula geral, né, que é essa aqui, ó, CH2O, entre parênteses, e aqui eu tenho um índice N, onde esse índice N ele é sempre maior que 3. De maneira que você, dependendo do carboidrato, né, se aqui, por exemplo, for 3, você vai multiplicar 3 vezes 1, aqui 3 vezes 2, e aqui 3 vezes 1. Aqui, esse radical aqui, ele significa a quantidade de átomos que estão envolvidos. Então, como fórmula geral, eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Como a maioria dos carboidratos eles têm um N acima de 3, então qual vai ser o carboidrato mínimo? Vai ser o C3H6O3, que nós vamos ver mais para frente. Aí nós vamos ter, por exemplo, se N for igual a 4, nós vamos ter C4H8O4, e assim sucessivamente, dependendo, pessoal, principalmente da quantidade de carbonos. Nós vamos ver isso mais para frente também. Outros elementos químicos que podem ser encontrados na molécula de carboidrato são o nitrogênio, os átomos de fósforo e também os átomos de enxofre. Um detalhe aqui, pessoal, que é importante, é que geralmente um carboidrato ele é reconhecido pela sua terminação -ose. Então, qualquer substância química que você usa, por exemplo, glicose, então você já vai saber que é um carboidrato. A gente vai ver a frutose, a gente vai ver manose, galactose, sacarose, todos os compostos químicos que geralmente terminam com -ose é porque se tratam de carboidratos. Então, é uma terminação característica dessa biomolécula. Então, pessoal, aqui eu tenho a fórmula química, certo, de alguns desses carboidratos, para que vocês possam visualizar, né, aqui a fórmula química com uma cadeia de carbono. Notem que todos esses açúcares aqui, a glicose, a frutose, a ribose e a desoxirribose, todos eles têm basicamente esses 3 elementos que nós comentamos nos slides passados, né, o carbono em cadeia, né? E lateralmente nós temos os que nós chamamos de radicais, né?
que também possuem carbono, mas além do carbono nós temos o oxigênio e o hidrogênio. Então esses são os 3 elementos básicos formadores da maioria dos açúcares. Notemos, pessoal, ó, que, por exemplo, esse açúcar ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se a gente voltar aqui um slide, né, ó, nós temos aqui a fórmula geral, né, ó, CH2O com o índice N, e esse N está relacionado à quantidade dessas moléculas. Então, por exemplo, se eu tenho lá na molécula de glicose 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então você já vai saber que a fórmula da glicose é C6, H, já que C é igual a 6, e o H é o dobro de C, então vai ser C6, H12, O tem a mesma quantidade de C, então aqui O também vai ser 6. Então vamos contar lá na molécula de glicose, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que aqui são 2, 12. Então, qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. A frutose, ele também é uma molécula que tem C6H12O6. Todavia, a gente pode perceber que nessa região aqui, eles têm grupos funcionais diferentes. Quando a molécula, apesar de ter a mesma quantidade de átomos, os dois são C6H12O6, mais para frente nós vamos ver a definição disso, nós dizemos que são substâncias diferentes porque as ligações químicas deles são diferentes. Então, se as ligações químicas deles são diferentes, eles têm propriedades diferentes. Aqui eu tenho uma molécula, por exemplo, de ribose, né, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, se a gente jogar lá naquela fórmula, ela vai ser C5H10O5. Se a gente contar aqui, pessoal, a gente não vai perder tempo aqui contando isso aqui, mas depois você pode dar uma revisitada nessa molécula e nessa molécula, que elas também são C5H10O5, provando a questão daquela fórmula que nós vimos anteriormente. Aqui, pessoal, nesse slide, nós temos 2 pirâmides, né? Aqui nós temos uma pirâmide alimentar e os grupos alimentares, certo? E aqui uma pirâmide alimentar em relação a porções do consumo diário. Esse slide, pessoal, eu trouxe para vocês porque existe uma discussão bastante importante da questão do consumo dos carboidratos, né? Nós podemos observar aqui, né, que essa primeira pirâmide, por exemplo, a base dela aqui, ela está relacionada ao quê? Ó? A pães, batatas, aqui também um outro tipo de batata, um milho, aqui você tem farinha de trigo, né? Aqui é macarrão. E lá no topo, nós temos o quê? Açúcares e doces, gorduras e óleos. E aqui numa parte intermediária, nós temos hortaliças, frutas, carnes, ovos, peixes, né? Leguminosas, feijão, soja, lentilha, ervilha. O que essa pirâmide aqui quer dizer? Aqui, pessoal, tem uma pirâmide dos alimentos que elas vão dar mais energia. Alguém quer falar alguma coisa? Ligou o áudio? Por enquanto não, né? Então, pessoal, nessa pirâmide aqui eu tenho alimentos que eles vão dar bastante energia para a gente, certo? Então aqui eu tenho basicamente farinha, o milho, os pães, aqui tudo, pessoal, são carboidratos. São base da nossa alimentação. Aqui a gente poderia adicionar também um arroz, aqui a gente poderia adicionar outras substâncias, as quais nós necessitamos no nosso dia a dia, porque os açúcares, eles são as principais moléculas capazes de fornecer energia para a gente. Lá em cima, nós temos açúcares e doces. Veja aqui que essa figura, apesar de aqui fazer parte do grupo dos açúcares, dos carboidratos,
aqui, pessoal, esse grupo de açúcares e doces que está no topo, e quando a gente diz que está no topo, é aqueles que têm, são aqueles alimentos que têm a menor necessidade, digamos assim. Esses açúcares aqui são açúcares mais simples. Esses açúcares aqui da base, dos pães, da farinha, do arroz e das massas, são açúcares mais complexos, que nós vamos ver mais para frente também. Segundo essa pirâmide aqui, é de importância nós comermos açúcares complexos, seria muito mais importante, né, para fornecer a nossa energia diária, do que açúcares mais simples, como os açúcares dos doces, dos bolos, dos biscoitos, ou seja, tudo que é gostoso nessa vida, né? E também, pessoal, olha aqui que nós temos as gorduras e os óleos. Na verdade, nós vamos ver quando a gente estiver trabalhando mais para frente com lipídios, que os lipídios eles liberam muito mais energia do que os açúcares. Todavia, pessoal, esses açúcares eles dão mais energia de uma maneira mais rápida e as gorduras de uma maneira mais lenta. Então, nessa primeira pirâmide aqui, nós temos os açúcares que são mais requisitados para o nosso dia a dia. Todavia, pessoal, não é porque esses açúcares aqui são importantes que nós devemos consumi-los assim aos rodos, não. Tudo que a gente consome na vida, ela tem que obedecer um equilíbrio. Já nessa outra pirâmide aqui, a gente tem uma pirâmide baseada em porções, né? Então, por exemplo, aqui nós temos, desses carboidratos, nós devemos comer proporcionalmente de 5 a 9 porções, né? Desses carboidratos. Já lá no topo, que nós temos dos açúcares e doces, só 1 a 2 porções. Ou seja, nós não devemos pegar esses açúcares mais simples em grandes porções. Devemos comer pouco, num dia ou numa semana. Esse papo nutricional aqui, pessoal, não é muito o enfoque da nossa discussão, não, mas serve para mostrar e serve para a questão da reflexão do que a gente come, né, no nosso dia a dia. Às vezes você tem uma dieta muito pautada, como você trabalha o dia inteiro, e essas substâncias aqui, elas são mais fáceis de você encontrar. É muito mais fácil você pegar um salgado no meio da rua ou um bolo do que você ir lá e preparar toda essa alimentação aqui que geralmente precisa de tempo para que você prepare e tal. Para fazer verduras, essas coisas aqui que são importantes para a nossa alimentação, que são mais base aqui da nossa pirâmide, geralmente a gente não tem muito tempo. Então a gente costuma pegar as coisas já prontas, já preparadas, já elaboradas. Tudo bem? Alguma dúvida aqui em relação a isso, pessoal? Tá dando para entender a aula até agora? Tá tranquilinho? Posso prosseguir? Bom, pessoal. Não, Leidiane. Qual é o ponto? Pode abrir o áudio, viu, se quiser. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? Essa fórmula? Qual fórmula? Professora? Como assim? Tô falando fino hoje? Ah, tudo bem. Brincadeira. Qual fórmula, Lidiane, que você fala? Eu não entendi muito bem, professor, porque o meu celular saiu do ar e voltou agora, já no final da Ah, explicação. tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, a Leide falou CH, o que é que tem o CH aí, Leide? Que eu não entendi. Da fórmula, daquela Fórmula que ela está falando, que não entendeu, professor. a fórmula anterior aqui, essa fórmula geral, é isso aqui, é? Deve ser essa daí que ela não entendeu, que ela quer que explique novamente. Isso, pronto. Aí também eu não entendi. Pronto. Essa fórmula geral, pessoal, só uma forma de você expressar a quantidade de átomos desses três aqui, que são os três elementos formadores, certo? Nas moléculas de carboidrato. Então, as moléculas de carboidrato, como eu disse para vocês, tem basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. E isso aqui, pessoal, é uma proporção. Então, por exemplo, aqui a proporção é 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio.
E, geralmente, isso aqui a gente pode colocar assim, de uma maneira mais simples, que, pelo menos ao meu ver é bem mais simples. Esse N aqui, ele é correspondente à quantidade de carbonos. Então, por exemplo, vamos lá para a glicose de novo, tá, pessoal? Glicose. Eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Beleza? Então, se eu voltar aqui para a minha fórmula geral, como eu tenho uma proporção de 1 carbono para 2 hidrogênios para 1 oxigênio, se eu pegar e colocar aqui o 6, eu vou fazer a seguinte multiplicação. 6 vezes aqui é como se tivesse 1 carbono. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Então, na molécula de glicose, eu tenho o quê? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. É só uma questão de proporção, pessoal. Então, fazendo a conta aqui disso tudo, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Já aqui, ó, na ribose, eu tenho 5 carbonos. Quantos hidrogênios eu deveria ter? Se eu tenho C5, eu tenho o dobro de hidrogênios. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E são 2. Então, pessoal, aqui eu tenho C5, H10. E quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5. C5, H10, O5. Então, esse lance aqui da fórmula geral é só uma questão de você fazer a multiplicação pela quantidade, aqui N, de carbonos. Se carbono for 5, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Se o carbono for 6, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6. Se eu tiver 7 carbonos, aqui eu vou ter 14, aqui eu vou ter 7. Se eu tiver 8 carbonos, aqui eu vou ter 16, aqui eu vou ter 8. E assim sucessivamente, dependendo de quantos carbonos o carboidrato tiver. Foi mais claro agora, pessoal? Sim, professor, deu para entender. Deu para entender? E aí, Leide, ficou mais claro? Galera, na apostila de vocês... Professor, só que eu estava explicando que a menina que não tinha entendido. Ah, tá. Foi mal. Tranquilo, ó. Expliquei de novo, então tá tranquilo. Aqui tem explicação até demais. Então vamos passar um pouco para frente. Então, vamos passar agora, pessoal, para reconhecer os principais tipos de açúcares, tudo bem? Nós temos vários tipos de açúcares, mas todos os açúcares eles são formados por unidades. Eu faço a seguinte comparação sempre. Você imagina uma parede, certo? Uma parede seria um açúcar complexo. E um açúcar complexo ele é formado por unidades. No caso, se o açúcar é uma parede, a unidade de uma parede é o quê? Um tijolo. Então, se eu tenho um tijolo que forma uma parede, eu primeiro tenho que conhecer o tijolo para depois conhecer a parede. Então, quais são os tijolos principais que nós temos de carboidratos? Quais são as unidades mínimas dos carboidratos? As unidades mínimas são chamadas de monossacarídeos. Esse sufixo aqui, pessoal, sacarídeo, vem do grego, que significa açúcar. E o prefixo mono, eu acho que vocês devem saber, mono significa apenas um. Ou seja, são açúcares com uma unidade, ou seja, um monossacarídeo. Carlos Eduardo, o carbono sempre é da mesma quantidade de hidrogênio? Não, Carlos Eduardo, o hidrogênio é o dobro sempre da quantidade de carbono. O carbono é a mesma quantidade de oxigênio, beleza? Só para deixar isso claro. Carbono é X, o hidrogênio é 2x e o oxigênio é X. Então, voltando para cá. Então, os monossacarídeos eles são as unidades funcionais dos carboidratos, certo? Tranquilo. Aqui, pessoal, como eles são as unidades, eles não sofrem um processo chamado de hidrólise, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que aí eu explico
isso aqui em relação aos monossacarídeos, né? Que a hidrólise é a quebra da molécula, de uma molécula pela perda de água. Mais para frente eu mostro para vocês. Os monossacarídeos, pessoal, eles são extremamente solúveis em água. Ou seja, eles são excelentes com questão de solubilidade. E todos esses monossacarídeos, eles são sólidos em temperatura ambiente. Então, por exemplo, se você pegar a substância glicose em temperatura ambiente, ela é sólida. E nós temos os monossacarídeos, dependendo da quantidade de carbonos na sua estrutura, eles podem ser divididos em trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Ou seja, os monossacarídeos que têm apenas 3 carbonos, nós chamamos de trioses. Então, o que seria uma triose? Seria aquele que tem aquela fórmula geral, C3H6O3. As tetroses são monossacarídeos que têm 4 carbonos, ou seja, C4H8O4. Pentoses, esse prefixo pente quer dizer 5, ou seja, C5H10O5. Hexoses, C6H12O6. Então, dependendo da quantidade de carbonos, nós temos as trioses, tetroses, pentoses e hexoses. Dito isso, pessoal, eu já tinha mostrado para vocês aqui, né, a estrutura da glicose, certo? E tem um detalhe importante, é que aqui, essa molécula aqui de glicose, ela aqui está no que nós chamamos em forma estendida, certo? Só que em solução aquosa, alguns monossacarídeos, pessoal, eles sofrem um fenômeno chamado de ciclização, sendo essa forma cíclica mais estável. Essa forma estendida aqui, pessoal, ela é conveniente para nós, para a gente poder ver aqui todas as ligações químicas que estão envolvidas nessa molécula, certo? E só que quando a gente coloca os açúcares em água, em solução aquosa, né, nas condições das nossas células, essa molécula aqui ela sofre uma dobra, o que nós chamamos de ciclização. E essa ciclização ela ocorre mais ou menos dessa forma como nós estamos vendo aqui nessa figura ao lado. Ó. Esse carbono aqui, chamado de carbono 5, ele tem um radical hidroxila. E essa hidroxila aqui, pessoal, ela vai reagir com esse grupo funcional aqui, chamado de aldeído. Quando você imagina aqui, né, pessoal, como se aqui fosse um braço articulado, né, se fosse articulações, você pega esse carbono aqui e transfere ele para cá. E ele fica nesse formato aqui que vocês veem aqui abaixo, certo? Se você for ver aqui, ó, a ligação, ó, C1 aqui, ó, tem um dupla OH, tá aqui, ó, dupla OH. Então, ele vai se encontrar esse C1, carbono 1, com esse carbono 5, certo? Quando há esse encontro, há uma reação química que vai fechar essa estrutura chamada de estrutura em anel, certo? E essa estrutura cíclica é a estrutura mais estável da molécula. De maneira, pessoal, que durante essa fechadura aqui, ó, durante essa ciclização, você percebe que, ora, esse grupo funcional hidroxila, esse OH, ele pode estar para baixo, quanto esse grupo funcional, ele pode estar para cima. Essa mudança aqui, pessoal, desse grupo funcional ele estar para cima ou para baixo, ele vai fazer grande diferença para a molécula. Pode aqui, no caso, pessoal, se esse grupo funcional aqui estiver para baixo, nós chamamos essa glicose, aqui nessa outra figura, né, de alfa-glicose. Então, você pode observar aqui, pessoal, essa estrutura é a mesma estrutura dessa, só que essa estrutura aqui ela está de maneira cíclica, também conhecida como forma de Haworth, certo? Então, essa molécula é a mesma dessa, todavia, ela aqui está ciclizada, ela está em forma cíclica. Como essa hidroxila aqui, pessoal, ela está para baixo, nós chamamos ela de alfa-glicose. Como, nesse caso aqui, a hidroxila está para cima, nós chamamos ela de beta-glicose. Apenas essa diferença na molécula, pessoal, pode ter consequências diferentes
Ah, professor, mas não é a mesma molécula de glicose, não? Não. Na química, pessoal, uma mudança desses grupos funcionais aqui só de posição causa a produção de moléculas diferentes. Certo? Aqui é para mostrar para vocês, né, a situação mais estável da molécula. Só um momento, pessoal, porque meus cachorros aqui estão latindo, deixa eu brigar com eles rapidinho, nossa aula já está acabando, já são 10 em... Não, ai, meu Deus, acabou a aula. Só um momento. Eu vou fechar a aula com vocês com esse último conceito aqui, certo? Que é o conceito de anômeros, certo? Que são substâncias anoméricas, certo? Algumas substâncias, elas têm a mesma fórmula química. Por exemplo, né, aqui, quando N é igual a 6, né, eu tenho C6H12O6, que é a molécula da glicose, né? Está aqui ela na forma estendida, e está aqui ela na forma cíclica, né? Na forma alfa. Aqui é alfa-glicose. Então, essas duas substâncias aqui, uma do lado da outra, é a mesma, certo? Só que uma na projeção chamada de Fischer, forma estendida, e na forma cíclica, ou seja, a forma de Haworth. E aqui eu tenho uma outra molécula que é a D-frutose, certo? Só que as duas moléculas, se você for contar o carbono, hidrogênio e oxigênio, as duas moléculas têm a mesma fórmula química, C6H12O6. Só que, se você observar aqui os grupos funcionais dessas moléculas, o que é que nós temos? Nós temos que aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de grupo aldeído, certo? C-O-H. E essa molécula da frutose, ele tem o que nós chamamos de grupo cetona, que é o C-O com 2 carbonos laterais. Isso, pessoal, apesar dos dois terem a fórmula química igual, elas são substâncias diferentes. Inclusive, se você observar que a estrutura é cíclica, a estrutura cíclica aqui, pessoal, também é diferente. A estrutura cíclica da glicose forma uma estrutura geométrica que parece um hexágono, enquanto aqui a forma da frutose forma uma estrutura que lembra muito um pentágono, né? Uma figura geométrica pentagonal. Isso aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês, ó, que a substância com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio podem ser substâncias completamente diferentes. Quando nós temos duas substâncias com a mesma fórmula química, porém essas duas substâncias têm formatos diferentes, nós chamamos essas substâncias de substâncias anoméricas. Professor, Oi, terminou a aula, né? tendo em base no que o senhor falou aí, a primeira aí é a substância glicose, a segunda seria o quê, já que mudou de posição? A frutose. Então, Aquela não tem lá, né? isso. Então, para a gente ver, isso aqui é importante, pessoal, a gente perceber, porque assim, o nosso corpo, apesar de receber substâncias com a mesma fórmula química, né, a gente sabe que a glicose é a substância principal utilizada para fornecer energia. Já a frutose, pessoal, ela fornece menos energia do que a glicose. Sabe? Aí você pode até lembrar de uma coisa, né? Quem nunca comeu uma maçã pensando que ia passar fome e de repente, como as frutas têm muita frutose, Já é mais fome. aí você não sente aquela sensação de saciedade. É por isso que quando a gente come uma coisa assim, aquele doce, aquele pedaço de bolo bem gostoso, você se sente muito mais saciado, porque nele tem muita glicose, né? Já numa fruta que tem bastante frutose, né, oriunda da sacarose, como nós vamos ver mais para frente, então você tem uma sensação de saciedade um pouco menor. Por quê? Porque a glicose causa, além da questão da saciedade, ela tem mais energia, ela despende mais energia do que a frutose. Beleza, pessoal? Galera, antes de terminar nossa aula, vou aqui parar a gravação, certo? Daqui a pouco eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Parei a gravação. Parar a gravação.